nós entregamos as nossas crianças, os nossos filhos, diante dos seus cuidados. A palavra fala que se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Nós nos esforçamos, nós somos cuidadosos, mas se não é o Senhor, todo trabalho é em vão. E por isso nós colocamos nossos filhos diante do Senhor, que eles cresçam de maneira segura e cada dia mais apaixonados por Senhor, tendo visões, revelações, se inclinando cada vez mais para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu e Letícia, a gente também foi desafiado a fazer o maior jejum da nossa vida. E eu fiquei até em crise, como a Cibele falou, né? Eu até achei a nossa igreja meio doida, né? Porque às vezes as outras igrejas, eles chamam os irmãos para contar o testemunho da bênção, não é? Vem aqui e fala assim, eu conquistei isso, eu ganhei aquilo. Aqui a gente chama os irmãos para testemunhar que passou fome. É diferente, né? Mas é isso, é intencional. Nós queremos que todos sejam desafiados a viver um evangelho verdadeiro. Eu não sei se vocês pensaram, mas Jesus foi morrer, Jesus quando, deixa eu pensar, lembrei, quando ele foi iniciar o ministério, ele iniciou passando fome, e quando ele morreu passando sede. Ele é o nosso maior exemplo, né? Ele é o nosso modelo, e a Bíblia fala para jejuar, né? Eu até fiquei em crise, como a Cibele falou, contar um pouco do meu testemunho, porque eu ouvi as pessoas falando, eu fiz um testemunho, um jejum prolongado, eu e Letícia ficamos 7 dias no líquido, né? No final o caldo foi engrossando, vou confessar também, né? Aquele caldo líquido de repente era um caldinho um pouco mais grosso, né? Nós fomos lá em São João compartilhar a palavra, os irmãos fizeram um caldinho de mandioca que para mim nem era jejum mais, saí de lá mais forte do que se eu tivesse jantado, né? Mas foi 7 dias no líquido e eu ouvi os outros falando assim, eu fiz jejum e agora o céu se abriu, né? Eu não tenho mais vontade de pecar. E para mim, meu Deus do céu, a minha carne gritava, eu tinha muita fome, muitos momentos assim que eu perdi a paciência. O meu testemunho, eu acho que eu ainda não, nos 7 dias eu não consegui matar a carne completamente, né? Porque até o final, quando eu entreguei o jejum, eu dei um glória a Deus tão bonito, né? Que a carne estava gritando, entrega. Eu descobri, esse é o meu testemunho, eu descobri o quanto a nossa carne é violenta, o quanto ela grita, e também descobri que a gente passa boa parte da nossa vida alimentando ela. A gente vive, às vezes, os nossos dias buscando satisfazer a carne. A Letícia teve uma palavra de Deus que, em um dos momentos, eu ligava para um e o pessoa falava, eu parei no meio. Eu liguei para outro, parei no meio. Eu estava morrendo de vontade de parar no meio, né? E daí eu ouvi um testemunho da Letícia falando assim, 2 males cometeu o meu povo. Eu não estou falando nada contra ninguém, tá, gente? Estou falando do meu testemunho. 2 males cometeu o meu povo, me abandonou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas. Sabe o que e ela testemunhou sobre isso. Cavar cisternas rotas é buscar outras coisas, os prazeres que vêm para matar a nossa sede e a nossa vontade. Muitas vezes a gente deixa de buscar o Deus, a gente deixa de se alegrar em Deus, a gente deixa de buscar Ele como a fonte da nossa alegria, do nosso sustento, da nossa vida, e vai cavar cisterna, outros prazeres para alimentar a nossa vontade, né? Eu via minha carne gritando, me satisfaça, e eu falava, Lê, eu estou querendo, já passei do meu limite. Quando eu passei do 5º dia, eu falei, já fui além. A Lê falava assim, ela foi uma benção, me encorajou muito, fica firme, gatinho, vamos lá, vamos completar os 7 dias, vamos lá, e eu sobrevivi, como diz a Cibele,
Mas meu maior testemunho é esse. Eu descobri o quanto nossa carne, ela grita. Ela grita. Eu não estava com problema de saúde, eu não estava, como é que eu posso dizer? Eu não estava ali, meu corpo não estava ruim, mas a minha carne estava. E ela falava assim, entrega, para, né? Aí eu até fui ler na Bíblia, eu falei, é assim mesmo, será que eu estou errado? Mas Jesus, quando fez 40 dias de jejum, ele termina o jejum, eu achei que ele ia sair do jejum, uau! Mas ele termina o jejum com fome, sendo tentado pelo diabo. Quantas tentações eu ouvi o diabo falando. Lá no jejum, Jesus é tentado, ele é tentado, né? Então, é assim mesmo. A Bíblia fala que ele foi conduzido ao Espírito no deserto, jejuar, para ser tentado. O jejum também é uma prova, o jejum também é um teste, sabe? É para isso, é para mostrar aonde está o nosso coração, aonde está o nosso desejo, a nossa busca, né? Porque eu fico pensando que tem pessoas que, eu já estou pregando, tá bom? Pastor, não para de falar, já estou pregando. Tá bom? Eu vejo pessoas assim que às vezes, já viu aqueles programas que eles saem na selva e passam fome, passam necessidade, e eles fazem isso por motivos às vezes de eu venci os meus limites. A Bíblia fala que a gente tem que fazer isso para buscar Deus, e para isso a gente não faz, né? Eu ouvi um testemunho recente de uma mulher que ela falava da igreja perseguida. E ela falou assim, que teve um homem que ficou 6 meses ajoelhado no meio do cocô, porque eles não limpavam as fezes. Ele ficou ajoelhado, e ele só precisava, lá na igreja perseguida, lá no Oriente Médio, e ele só precisava falar assim, eu nego Jesus. Era só isso, eu nego Jesus, e eles libertavam, né? Ele não negou. Ele não negou. As pessoas que são perseguidas por causa do evangelho lá, eles são presos em containers, no sol, está queimando, sem comida, passando. É só negar Jesus. É só negar Jesus que você sai. Não negam. E daí essa pessoa falava assim, a gente acha que a igreja perseguida é a igreja fraca. Não, é a igreja forte. Ali uma fé verdadeira, uma perseverança, sabe? Muitas vezes a gente, por pouca coisa a gente renuncia a nossa fé, os nossos posicionamentos, sabe? Pelas facilidades, pelas cisternas rotas, Deus deseja levantar uma igreja firme, consagrada, separada para Ele, amém? Se desafie, né? Eu falei, Lê, eu não quero mais fazer não, só se Deus falar, então eu estou esperando, porque é o meu sentimento, é muito difícil mesmo, é por isso, é para mostrar que a sua carne, ela é fraca, o espírito está pronto, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então jejue para você descobrir isso, sabe? O jejum prolongado te ajuda a perceber o quanto a sua carne, ela luta para que você não viva os planos de Deus. Ela luta, ela grita para que você faz de tudo para facilitar, né? Para não viver um evangelho verdadeiro, misericórdia das nossas vidas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos capítulo 2. Eu introduzi falando do meu jejum e dessas coisas, porque vai fazer muito sentido com a palavra de hoje, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nós estamos encerrando uma série de mensagens, não sei quantos aqui puderam participar de todas. A primeira foi uma habitação inabalável, que foi na chegada do encontro das mulheres. A segunda foi uma habitação fiel. No Dia das Mães nós falamos sobre isso. A terceira ministração foi uma habitação transformadora, que foi na chegada do encontro dos homens. A Letícia ministrou sobre Obed-Edom. E hoje nós vamos falar sobre
uma habitação cheia. A casa cheia. Vamos falar sobre Pentecostes. Hoje é o dia que celebramos Pentecostes. Pastor, o que é isso? Hoje nós vamos falar sobre isso. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, quero colocar esse momento nas Tuas mãos, essa palavra diante do Senhor. Eu quero dizer, Pai, nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos aprender mais da Sua palavra. E a minha oração, Pai, é que aquilo que a gente tem aprendido faça parte da nossa vida, faça parte do nosso dia a dia, faça parte da nossa família. Faz isso, Pai. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra e colocar em prática para construir a nossa casa sobre a rocha. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém? Então, Pentecostes é uma grande resposta de Deus ao anseio do seu coração e também ao coração dos seus amigos. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Nós falamos sobre tabernáculo, sobre o templo, mas como a Letícia já compartilhou no início, Pentecostes foi o momento onde Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. Sabe, a Bíblia nos ensina que o Deus é um, mas Ele é três. É um negócio muito louco, né? Não dá muito bem para a gente entender. Eu tenho uma explicação que talvez te ajude, mas não dá para caber na nossa cabeça humana assim. Mas Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é o mesmo Deus, e eles habitam em plena comunhão. A comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o que Deus espera que a gente tenha um com o outro. Olha que lindo. Jesus fala assim: como eu tenho comunhão contigo, eles tenham comunhão conosco, mas eles é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma explicação que é parecido com o sol. Quem aqui já viu o sol? Levanta a mão. Geralmente é pegadinha, né? O pastor é daqui, que só faz pegadinha. Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você nunca viu o sol. Você já viu os raios solares, a luz do sol, Então o sol é Deus Pai, tá bom? A luz, os raios solares é Jesus, que a gente conseguiu enxergar. E Jesus, a Bíblia fala assim, Ele é a luz do mundo, A própria Bíblia chama Ele de luz. Então, Jesus é a luz, a gente viu, Deus veio, a Bíblia fala que o verbo, que era Deus, ele veio e se tornou em forma de carne, ele se tabernaculou, a expressão correta, ele se tornou carne. Então, nós vimos Jesus, nós vimos, e o Espírito Santo é o calor, nós sentimos. Então é o calor do sol. Ele é três, mas é um, é o sol, Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia fala que Jesus fala assim: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai vos ensinar tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vai te consolar. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que fala, que sente. O próprio Jesus falou assim: você pode me chamar de Beelzebu, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. No batismo de Jesus nós vemos os três: Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba pousou sobre Jesus, e abriu-se o céu, e Deus falou assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Espírito, ele
tomou em forma de pomba. E isso tem muito princípio para nós, entender o Espírito como pomba, né? Mas ele é Espírito, Deus Pai é Espírito, né? Está dando para entender? Mas ele fala, ele sente, ele é uma pessoa da Trindade. E o próprio Espírito veio morar dentro de nós. Desde o Antigo Testamento, os profetas, tem muitos textos que eu não vou ler, a gente já está um pouco avançado, mas se você estiver anotando, e se você não estiver anotando, depois quiser ouvir a pregação online e recordar, Levítico 26, 11 e 12, Zacarias 2, versículo 10, Ezequias ou Ezequiel, agora tem que confirmar, 37, 26 e 27, Joel 2, 28 e 29, todos esses textos, os profetas, eles estão falando que Deus está ansiando. Vai chegar um tempo que eu vou habitar no meio do meu povo. Em Joel fala especificamente, fala assim, o meu Espírito virá sobre vocês. Os jovens, né? Os velhos sonharão. Você que é velho, né? Então, os velhos terão sonhos. E eu sempre falo assim, Deus não é ruim. Ele não vai dar sonho para deixar as pessoas passar vontade. Ele está falando de um velho, igual meu pai, assim, sabe? Meu pai, ele tem 70 anos, mas ele parece mais novo que eu, tem mais cabelo que eu, ele parece mesmo mais novo que eu. E meu pai está sonhando, filho, agora o pai quer viajar para falar de Jesus para as pessoas, ele está até pensando em comprar um motorhome, aí a gente chega lá na cidade, prega para famílias, para casais, ele sonhando, com 70 anos cheio de projeto, os velhos sonharão, os jovens terão visão, eles serão visionários, eles terão projetos, o Espírito Santo vem e gera isso, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, então eu vou falar sobre ser cheio do Espírito Santo, porque no Pentecoste a Bíblia fala que o Espírito veio em forma de línguas de fogo, pousou sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Pastor, mas você fala que o Espírito Santo é uma pessoa, mas parece que ele é uma energia ou um líquido, sei lá, porque a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo, parece um negócio meio diferente. Então eu quero te ajudar a entender que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a manifestação do Espírito. É o tanto que ele se manifesta na minha vida e na sua vida, né? Então, vai falar assim, eu tenho só um pouquinho do Espírito Santo, agora estou cheia, porque ele está se manifestando muito. Na verdade, quando uma pessoa é cheia, ele está completamente, o Espírito Santo está manifestando completamente na sua vida. Alguém já teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão, alguns, levanta bem alto, ó. E tem bastante gente. Pastor, eu não sei, se você não sabe, pede para Deus. E só mais um detalhe, lembra quando eu falei sobre blasfêmia contra o Espírito Santo? Ontem uma pessoa me perguntou, pastor, o que é isso? Será que eu já fiz? Eu falei, se você está perguntando, você não fez, tá bom? Se você tem dúvida sobre isso, você está aqui buscando Deus, você não blasfemou, porque quem blasfema já nem tem mais o Espírito, já nem tem mais vontade de buscar Deus. Se você está aqui buscando Ele, você não blasfemou, tá bom? Nunca tenha essa dúvida, pode andar por essa convicção. Mas voltando, sobre ser cheio, eu lembro que uma das primeiras experiências assim, que foram muito marcantes, que eu costumo contar, foi de uma vez que eu estava na Jocum, mas eu já tive vários outros momentos como esse, e eu lembro que eu comecei a chorar, depois de uma palavra, depois de um culto, eu chorava, e eu renunciava a coisas importantes para mim, parece que eu estava tudo colocando diante de Deus, e eu chorava, a impressão que eu estava me esvaziando, e de repente, eu comecei a ser cheio do Espírito Santo, mas era ser cheio da presença de Deus. Quando a Bíblia fala sobre ser cheio, é toda a plenitude de Deus enchendo a gente. Eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei dando risada, dava uma gargalhada, eu ficava assim, eu abraçava as pessoas, eu falava, eu estou cheio, eu não conseguia explicar. Aí de repente uma pessoa deu um abraço em mim, já caiu na unção, e eu caí na unção, eu ficava dando risada, sabe, igual um bêbado, mas do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, eu ficava assim, trançando as pernas e dando risada assim, e eu queria amar todo mundo, eu queria perdoar, porque ser cheio do Espírito Santo é isso. Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que bate pé assim, já viu isso daí?
Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te ajudar. Talvez uma pessoa que está cheia do Espírito Santo possa até fazer isso, não acho errado. Mas ser cheio do Espírito Santo tem a ver com ter tudo de Deus dentro de nós. Ser cheio da presença dEle. Isso é demais. Né? Os discípulos aqui, eles foram cheios do Espírito Santo, e eu fico imaginando que eles estão amando todo mundo, e eles querem pregar, e daí, só que lá era uma festa, lá do Pentecoste, porque no Antigo Testamento, Pentecoste tinha um outro significado. Você pode dar uma pesquisada lá, faz um Google, né? Um outro momento a gente fala, mas daí estava lá pessoas de outras línguas, e eles estão querendo pregar para eles, porque eles estão cheios de Deus, e quem está cheio de Deus, prega, fala de Deus, é uma marca, tá bom? Pessoa que está cheia de Espírito Santo, ela fala de Deus. E eles queriam pregar, e eu imagino que está lá o japonês, né, traduzindo para o dia de hoje, está lá o japonês, eu quero falar de Jesus, e daí o Espírito Santo ensina ele já começa a falar de Jesus em japonês. E o outro começa a falar de Jesus em francês. E eles começam a falar em outras línguas. Não é a língua dos anjos, a Bíblia fala. É línguas de pessoas, porque as pessoas entendiam em suas línguas sobre o reino de Deus. Porque quando você é cheio e você fica cheio de ousadia, porque o Espírito não nos deu, Deus não nos deu espírito de timidez, mas espírito de ousadia, de intrepidez, de amor, de moderação. Eles estavam cheios de amor, cheios de ousadia, de equilíbrio, e eles estavam pregando, né? Eu estou aqui empolgado, né? Estavam pregando sobre Deus, porque assim é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo. Então, não é que ele é uma energia. Estou sentindo algum negócio, eu acho que é o Espírito Santo, né? Ele toca os nossos sentimentos, ele toca a nossa alma, ele toca o nosso físico, né? Ele toca todas as partes de nós, mas ele é uma pessoa que fala com a gente, tá bom? Ele é uma pessoa, é mais ou menos assim. Eu moro com a Letícia, eu tenho uma aliança de compromisso, de amor com ela, moro na mesma casa, mas eu posso estar distante dela. Eu posso estar entristecendo ela, né? Eu posso estar apagando o meu amor por ela. Vocês concordam comigo? E não é porque eu apaguei a Letícia da minha vida, é porque a Bíblia fala assim, tem um texto que fala assim, não apagueis o Espírito. E não é porque eu apaguei, significa que ela é uma energia, ela é uma pessoa, mas eu posso apagar, né, o meu relacionamento com ela, né? Tem um texto em 1 Tessalonicenses que fala assim, não apagueis o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5,19. Ele é uma chama que não pode apagar. O Espírito tem vários símbolos. Ele tem símbolo da água, né? Quem beber da minha água no seu interior vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe qual que é essa fonte? Sabe qual que é esse manancial que está dentro de você? Sabe quem que é? É uma pessoa, é o Espírito Santo. Ele é a fonte. Ele é o manancial. Você pode buscar águas vivas e puras todos os dias na presença dele, com Ele. Ele habita, né? Tem aquela oração, talvez você já fez essa oração, você está aqui buscando e fala assim, vem Espírito Santo. Alguém já fez essa oração? Levanta a mão. O momento da confissão aqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu acho que ele está olhando e falando assim, mas eu já estou dentro de você, eu moro aí, você está me chamando para ir, mas eu moro aí, né? Eu também já fiz essa oração. Às vezes a gente canta músicas que falam sobre isso. Vem Espírito Santo. Só se você ainda não foi convertido, só se você ainda não foi selado, porque não faz sentido a gente chamar o Espírito Santo para vir se ele habita dentro de nós, né? É uma coisa de eu ir lá fora, na porta de casa, falar assim, vem Letícia, mas ela está ali em casa. Vem Letícia, na verdade eu preciso ir lá e resgatar o meu relacionamento com ela. Até talvez a nossa oração é, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me encha, eu quero me esvaziar da minha carne, dos meus desejos, porque uma coisa que eu vou ministrar hoje é o Espírito Santo, e Deus, Ele não enche aquilo que já está cheio. Não tem como você encher um copo que já está cheio com outra coisa, né? O melhor caminho para você ser cheio do Espírito Santo é você se esvaziar da carne. O apóstolo Paulo fala que existe uma luta entre a carne e o Espírito.
Existe uma carne aqui contaminada que luta contra o espírito. E quanto mais você mata a carne, mais você vai se enchendo com o espírito. Por isso que para mim foi muito difícil perceber, foi confrontador, né? Eu lá não conseguindo direito fazer um jejum, tendo que no final, né? Eu tomava umas vitaminas, né? Eu não cheguei a pegar igual a Cibele, né? Pegar uns pedaços, tomar vitamina aqui, um caldo ali, sabe? Dificuldade de matar a minha carne gritando dentro de mim. Mas o caminho para você ser cheio do Espírito Santo é matando a carne, né? Não apagueis o Espírito Santo. Existe uma relação, a gente falou, acho que na primeira ministração, sobre o tabernáculo, que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Existe uma relação entre o tabernáculo do Antigo Testamento e a nossa própria vida. E dentro do tabernáculo tinha o candelabro. E existe uma relação entre o candelabro e o próprio Espírito Santo. Porque o Antigo Testamento, ele é uma sombra, né, das coisas do porvir, do futuro, do novo, do que nós vivemos hoje. Então, existem imagens lá que faz muito sentido fazer relação entre elas. E o candelabro, quando fala assim, não apagueis o Espírito Santo, Deus está ensinando algo que a gente deve, todos os dias, acender essa chama do amor por Ele, matar a nossa carne e cultivar o relacionamento com Ele. Não podemos deixar apagar. No Antigo Testamento, o candelabro que ficava lá no santo lugar, todos os dias o sacerdote chegava lá, não podia apagar. O candelabro, a chama do candelabro não podia apagar. E todo dia o sacerdote tinha que ir lá e colocar mais azeite. Se a gente também aprofundar no significado do azeite, como que o azeite é gerado, é através da prensa, né? Para a gente gerar azeite, Jesus foi no Getsêmani, no lugar da prensa, lá no meio das oliveiras, que ele sofreu, que ele foi prensado, é na prensa que sai azeite. Mas todos os dias no candelabro o sacerdote tinha que colocar azeite de oliva no candelabro, para que a chama nunca se apagasse. Não apagueis o Espírito Santo. E é muito legal que o Espírito Santo, que o candelabro, ele tem 3 braços de cada lado. E em cada braço tinha 3 amendoeiras. Se você ver uma foto do candelabro, você vai ver que cada braço tem 3 amendoeiras. Então, cada lado tem 9 amendoeiras. Sabe aquela balança de direito? Quem sabe aquela balança de direito? Todos conhecem aí. Então, é parecido assim, sabe? Então, tem 9 amendoeiras de um lado, 9 amendoeiras do outro. E a gente crê que é uma referência entre os frutos do Espírito Santo, descrito em Gálatas. Dá para fazer essa relação, né? Os frutos do Espírito de Gálatas e os dons do Espírito de 1 Coríntios são 9. 9 e 9. E aqui está falando entre um equilíbrio entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Deus deseja para mim e para você que você tenha os frutos do Espírito, que é amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, sabe os frutos? Mas Ele também deseja que você viva os dons do Espírito, que exista um equilíbrio. E aqui eu quero falar a parte talvez mais importante dessa palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta os frutos e os dons. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta os frutos e os dons. A pessoa fala assim: foi lá, entregou uma palavra de profecia, mas chegou em casa, gritou com a mulher, parecia que estava cheio, mas não estava não, né? Porque não tem a ver só com os dons, é o equilíbrio entre os frutos e os dons. Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta o que é dele, né? Manifesta o que é dele. A Bíblia fala em Efésios 5:18. Vamos ler lá juntos. Efésios 5:18. Olha o que diz. Efésios 5:18. Vamos ler juntos. Vou esperar aqui,
projeção. Também, se não der certo, eu leio aqui. Efésios 5:18 diz assim, ó. Deu certo. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma relação entre os dois, né? Por que tem essa comparação? Porque tem coisas semelhantes. A diferença é que quando você se embriaga com o vinho, isso traz dissolução, traz discórdia, traz briga. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, traz união, traz amor, traz comunhão. Mas assim, como que você percebe que uma pessoa está bêbada? Fala aí, me ajuda a pregar. Fala aí, qualquer coisa. Você consegue descobrir que uma pessoa está bêbada? Quem consegue ver assim e falar assim, está bêbado? Fala aí. Mas por quê que você sabe? Enrola a língua, o jeito de falar. O que mais? Fala assim, caminha torto, o jeito de caminhar. Ele fica diferente. Fica diferente. Ela falou valente, fica diferente. Fala, que não tinha coragem de falar, fica diferente. Cheiro também, né? Cheiro. Então assim, eu queria falar assim, dá para saber quem está cheio do Espírito Santo, tá bom? Assim como dá para saber que uma pessoa que está bêbada, dá para saber uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem marcas, né? A maneira como ela fala muda, a maneira como ela anda muda, o cheiro. A Bíblia fala sobre o cheiro de Jesus, que a gente pode, a gente está passando assim, fala assim, poxa vida, tem cheiro diferente na vida daquela pessoa, olha só como ela vive, olha o que ela fala, dá para ver uma pessoa, dá para perceber, ali é cheio do Espírito Santo, amém? Eu queria hoje, né, compartilhar rapidamente quais são as marcas de uma pessoa cheia. Hoje nós estamos falando de uma habitação cheia, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quais são as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu imagino que tem muitas marcas, mas eu queria falar de algumas que eu achei mais importante compartilhar com você hoje. Primeira, o amor é a base da sua vida. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o amor é a base da sua vida. Sabe, a Bíblia, se você tem dúvida, o que é amor? É um conceito muito relativo. Não, a Bíblia descreve claramente e objetivamente o que é o amor, tá bom? 1 Coríntios 13, você abre lá, tá falando, o amor é assim, ele é benigno, não arde de ciúmes, ele não se conduz inconvenientemente, vai ter várias características, ele é paciente, ele é bondoso, o amor perdoa, sabe? E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a base da vida dela é amor. Quando ela se relaciona, e não é só amar aqueles que tratam bem, tá bom? Porque a Bíblia fala, ontem eu estava falando aqui no pós-encontro, a Bíblia fala, Jesus fala assim, que amar aqueles que te amam é fácil, até os gentios fazem isso, até aqueles que não têm o Espírito Santo fazem isso, diferente, a marca do cheio, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele ama aquele que persegue. Fala assim, pastor, irmão, fez isso comigo, você não tem noção que eu estou bravo, eu estou com raiva. Na verdade, não está cheio do Espírito Santo, né? Porque quem está cheio do Espírito Santo é paciente, é bondoso, sabe? Você vai chegar lá e falar assim, meu Deus, eu vou orar por ele, como que eu posso ser suporte na vida dele, o que será que ele está passando, sabe? Ama quem persegue, sabe, Jesus, ele é cheio do Espírito Santo em todo tempo, ele está lá na cruz, sendo massacrado, eles batem feio, eles gospem, ele está com sede, dá vinagre, faz de tudo para matar, e meu Deus, eles estão acabando com ele, sabe o que Jesus faz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem um outro ladrão do lado dele que fez muita coisa errada e fala assim, eu estou aqui porque eu mereci.
E Jesus fala assim: ó, hoje mesmo você vai estar comigo, está salvando pessoa, está convertendo pessoas, está sendo massacrado. E dele, sabe, ele está sendo apertado, a carne dele está moendo. Ou, se eu for preso por causa de Jesus, eu vou entrar numa crise, eu estou achando, por causa de um jejum de 7 dias, imagina se sofrer perseguição. Nossa, eu estou percebendo que nós somos uma igreja muito fraca. Muitas pessoas falam: pastor, eu comecei com um jejumzinho ali e já não consegui dar conta. Imagina se passar umas dificuldades por causa de Jesus, não é verdade? Imagina, né? Jesus apertado, a carne dele sendo massacrada, e dele sai o quê? Amor, perdão. Uma pessoa cheia. O apóstolo Paulo fala que ele foi açoitado, ele foi maltratado, sabe? E ele está preso lá, e sabe, eles começam a adorar a Deus, e eles são cheios da presença de Deus, e as cadeias se quebram, sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a marca dela é age pelo amor. Você foi então teve momentos ali que eu vi que eu estava impaciente, estava bravo com as crianças, né? Que não obedece, eu falo, sabe? E a Bíblia fala: o amor é paciente. Não estou falando que eu não tenho que corrigir, mas corrigir com paciência. Eu sempre falo assim: estabelecer limite não tem nada a ver com grosseria. Estabelecer limite tem a ver com firmeza. Ó, isso está errado, e por causa disso você vai ser corrigido. Isso é ser firme, mas não precisa ser grosseiro, não precisa ser impaciente, não precisa usar da raiva, né? Então assim, o amor é paciente, eu posso corrigir sendo amoroso, né? Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem como base o amor a tudo. Ela busca a Deus por causa do amor, e não por causa de uma obrigação. Ela ama a Deus, ela tem vontade de estar com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não para de falar santo. Ela fica, eu não sei, quando você estava cheio do Espírito Santo, eu queria ficar assim, santo, santo e santo, eu não queria parar. Sabe, a pessoa cheia de Espírito Santo ama a Deus, busca Ele, não por obrigação, por religiosidade, mas por amor. Ama a Deus, ama as pessoas. É a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma casa cheia. Segunda coisa, marca, uma pessoa cheia do Espírito, ela se movimenta pelo reino, né? A Bíblia fala em Atos 2:4 que quando eles foram cheios, eles começaram a pregar a palavra, sabe? É assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada. Água parada não tem nada a ver com o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que crê no Evangelho e for selado com o Espírito e beber da minha água, do seu interior fluirão rios. Rios que flui, sabe? Você bebe do manancial e vai bebendo do manancial, e você transborda. Você não faz assim como um negócio programado. Você flui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala assim: eu vou pregar porque eu preciso pregar, porque o pastor lá na igreja falou que eu preciso pregar de Jesus. Não é assim uma pessoa cheia de Espírito. A pessoa cheia de Espírito, ela prega porque flui dela. Ela prega muitas vezes sem usar a palavra, né? Às vezes ela prega com a maneira como ela vive, ela prega com a maneira como ela olha, ela prega com a maneira como ela canta, ela prega com a maneira como ela se diverte, ela prega com a maneira como ela trata os filhos, ela prega o Evangelho, né? As nossas atitudes, elas gritam muito mais alto que as nossas palavras. Elas gritam. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sempre se movimentando para levar o reino de Deus para frente. Não tem nenhum momento na Bíblia que a Bíblia fala de uma pessoa cheia do Espírito Santo que fica parada. E a pessoa ficou cheia do Espírito Santo e ela foi para um quarto e fechou o quarto, ficou ali quietinha. Não. Todos que foram cheios do Espírito Santo, pode procurar, eles saem pregando, ela se movimenta, né? Teve uma irmã uma vez lá na igreja, a dona Amélia, uma senhorinha, ela falou: pastor, estava orando e eu, no meio da minha oração, senti vontade de ajudar fulano, dar uma oferta. Eu acho que era isso. Eu não sei se é de Deus. Eu falei assim: irmã, certeza que é de Deus. Nunca que a sua carne vai querer fazer isso. A sua carne vai pegar esse dinheiro, pôr no bolso e guardar para um dia que você precisar. Porque a nossa carne, ela é egoísta.
A nossa carne quer tudo para nós. A nossa carne não é generosa. A nossa carne ela não é abençoadora. Quando o pastor ou a Helena, ou qualquer pessoa fala de dízimo e oferta, a nossa carne ela fala assim, ela dá um grito assim, né? Sei lá como ela faz. Pastor, quer roubar o nosso dinheiro? Não, é a Bíblia que fala que a gente tem que contribuir na casa do Senhor. É a Bíblia que fala que nós temos que ofertar na vida dos irmãos. Na verdade, é só a carne que grita dentro de você, falando, pega tudo para você. Acumula, né? Acumula. Mas, então, as marcas do avivamento, as marcas de pessoas cheias do Espírito Santo eram pessoas generosas. Eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, sabe? Eles entregavam coisas preciosas, porque os outros amores, os outros valores se reduzem a nada diante daquilo que é mais precioso. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela já não fica mais presa com as coisas deste mundo. Cada vez mais, uma pessoa que é cada vez mais cheia do Espírito Santo, cada vez menos as coisas deste mundo têm valor para ela. Ah, pastor, nós precisamos pagar as contas. Eu não estou falando nada que você não precisa pagar as contas. Você precisa, porque até uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é equilibrada. E ela é fiel, ela é honesta, ela é correta, ela é justa, né? Jesus era cheio do Espírito Santo, daí vieram cobrar os impostos. Jesus falou, vai lá e pesca, vai na boca do peixe vai ter moeda, você paga. Então ele cheio do Espírito Santo, ele paga as contas. Eu não estou falando isso, eu estou falando de pessoas que são presas no dinheiro, né? E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas as marcas do Espírito Santo, é que o Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é abençoadora, ela é generosa, ela trata as pessoas bem, sabe? Ela vive cada vez mais parecida com Jesus. E ela não para, sabe? É uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica ali, não, ela está se movimentando, sabe? Eu amo, como é que eu posso fazer? Eu quero levar, Jesus me ajuda, eu não sei falar em inglês, mas é o inglês, e vai começar a falar inglês. Eu já ouvi testemunhos de uma pessoa de perto, né? Ela nunca tinha aprendido a falar inglês, e ela começou a cantar o hino nacional em inglês. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Sabe, pessoas que falam outras línguas sem nunca ter aprendido. O avivamento da Rua Azusa, que eu acho que o Marcos estava lendo, diz que uma mulher, ela tocava um piano lindamente, sem nunca antes ter treinado, e cantava em várias línguas, e era uma pessoa simples. Nós não temos noção do que o Espírito Santo pode fazer através de nós. Ele pode manifestar coisas poderosas através da nossa vida, né? Mas às vezes, coisas pequenas, passos pequenos em direção a matar a carne, a gente não está disposto a dar. Então a gente vive, eu estava conversando isso com a Lei, eu acho que 90%, não sei, talvez até mais, do nosso dia, 90% do nosso dia, a gente vive para satisfazer os desejos da nossa carne. O nosso tempo para buscar o Espírito, para se voltar para Ele, é um negócio muito superficial. Né? Não é que a gente comete aqueles pecados feios que o mundo... Não, é que a gente descobre cisternas rotas que traz um bem-estar para a nossa carne e a gente se dedica nelas para se satisfazer. E daí a gente quer o reino de Deus invadindo a terra e viver avivamento, mas para pagar um preço simples que a Bíblia ensina a pagar, não paga. E Deus está querendo nos desafiar a dar passos mais profundos. Vamos lá, vamos andar um pouco mais, vamos caminhar mais uma milha. E a nossa carne grita, fala, não vá, continua nesse nível que você está. A nossa carne, a Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito. Mas a pessoa que é cheia de Espírito, ela se movimenta, ela fica mais ousada. Ela vai para cima. O apóstolo Paulo fala assim, o amor de Cristo me constrange. Essa palavra constrange no grego é como se você empurrasse uma mola, e quando você solta ela pula, sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é constrangida pelo amor de Deus, então ela não fica parada, ela pula, ela se movimenta, ela age. Eu quero te desafiar a ser cheio do Espírito Santo. Hoje estou pregando sobre ser uma casa cheia, porque eu acredito que no final dessa pregação eu vou falar assim, você é cheio do Espírito Santo, e a grande maioria vai falar assim, não, na verdade eu ainda tenho muito que mudar. O Espírito Santo habita dentro de mim, mas quem vence na minha vida é a carne ainda, infelizmente. Me deixo levar pelas paixões da carne, me deixo levar pelas vontades dela, pelas obras da carne. Eu ainda me deixo dominar por muitas coisas que ela produz em mim. Mas a minha intenção é falar assim, eu quero ser mais cheio do Espírito.
Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Ele. Os que são cheios do Espírito Santo, eles vivem o sobrenatural. Eles vivem como espirituais. Uma pessoa espiritual que vive no sobrenatural é uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que vive milagres. Ela vive milagres, porque ela atingiu o nível de fé que ela crê que o morto pode ressuscitar. Ela crê que o cego pode enxergar. O meu pastor fazia essa pergunta, o pastor Mano, na época era meu pastor, ele falava assim: quem aqui crê que o morto pode ressuscitar? Fala a verdade. Quem crê que o morto pode ressuscitar? Levanta a mão. Você crê porque a Bíblia diz que crê, né? Então assim, quem já viu um morto ressuscitar? Levanta a mão. Quem já viu? Levanta alto. Só você, né? Mais uma pergunta. Quem já orou, colocou a mão e ficou crendo para o morto ressuscitar? Levanta a mão. Quem pôs a mão? Quase ninguém também. Sabe, a gente não exercita a nossa fé. Lembra lá o Elias que sobe, não sei se é Elias ou Eliseu, que ele sobe em cima da criança que tinha morrido, e ele fica lá, e ele fica boca na boca, e fica soprando, não sei o que ele faz lá, e vai viver, dá uma volta, sobe de novo, e vai viver, sabe, essa fé, viver sobrenatural, viver milagres. Mas também viver o sobrenatural tem a ver com suportar dificuldades por amor ao Evangelho. Porque viver o sobrenatural, viver como espiritual, não tem a ver só com obter as bênçãos e os milagres que a Bíblia fala que a gente vai viver, mas também tem a ver com suportar as lutas que o Evangelho também falou que ia viver. Em Hebreus 11, os heróis da fé são só pessoas que estão passando dificuldade. Aquele que foi jogado na cova dos leões, aquele que, ao invés de ser filho de Faraó, foi para o deserto por 40 anos, aquele que foi cerrado ao meio, por os heróis da fé, aqueles que vivem o sobrenatural, aqueles que vivem como espirituais. Viver como espiritual, sobrenatural, é estar acima do natural, daquilo que é comum, o que é natural? O que os meus olhos enxergam, o que os meus ouvidos ouvem, o que eu posso sentir com o meu nariz, né? Que não é pequeno, diga-se de passagem, né? Isso é natural, é viver o natural. O espiritual tem a ver com viver aquilo que, a partir do meu relacionamento com Deus, com a minha fé, com aquilo que eu ouço dele, eu me movo debaixo dele. Então, o cheio de espírito, ele vive pelo espiritual. A mesma fé que levou Pedro, teve uma hora que Pedro estava tão cheio de Espírito Santo e vivendo níveis de fé tão grande, um cara que negava Jesus, de repente a Bíblia fala que ele passava e a sombra dele curava os enfermos, está na Bíblia. Mas essa mesma fé que a sombra curou, foi aquela que levou ele a ser crucificado, por amor a Jesus. Esse mesmo poder, eu diria que é mais poderoso uma pessoa morrer por Jesus do que fazer milagre por Jesus, porque é uma renúncia muito maior, é um desafio muito maior. Mas o cheio do Espírito, ele não vive no natural, ele vive no sobrenatural. Deus não deseja que a gente tenha momentos de sobrenatural, Deus deseja que a gente viva como espirituais constantemente. Não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. É o fogo queimando o tempo todo, né? Vive sobrenatural. E a última marca, quarta marca, os que são cheios do Espírito, eles vivem em comunhão com os irmãos, para ficar mais parecido. Atos 2, versículo 42 ao 47, vamos ler lá comigo. Atos 2, versículo 42 ao 47. Deixa eu lá. Eu lembrei agora que o pastor, meu pastor, que era um pastor Mano, né? Ele falava assim: quem é cheio do Espírito, deixa de ser chato.
Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: se você é chato, até isso vai mudar na sua vida. Amém? E ele falava assim que o muçulmano radical é xiita e o crente que é radical, assim, religioso, é chato. Ele falava que tem uns que é chato, sabe, que é cheio do sistema, cheio dos esquemas, não ganha ninguém para Jesus. Por quê? Porque é chato. E é chato. A vida não inspira, ninguém quer conviver, né? Conversa é chata, sabe? O jeito é chato, é difícil de ficar perto, sabe? Daí não ganha mesmo. Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, todo mundo queria ficar perto, nem que fosse só para relar, né? Então, se você é chato, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa muito legal. Sua esposa vai ficar apaixonada por você. Os seus filhos, eles vão olhar para você e falar assim: uau, porque eles vão ver Jesus. Pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus é demais. Ele é apaixonante, né? Cheio do Espírito. Vamos ser cheios do Espírito em nome de Jesus. Atos 2, versículo 4. Diz assim, ó. Atos 2, versículo 42 ao 47, ó. E eles continuaram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sobreveio temor a toda a alma. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Versículo 46, eles perseveravam diariamente em comum, acordo no templo, partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Então, quando o povo foi cheio do Espírito Santo, eles começaram a ficar juntos, eles começaram a ter comunhão, um ajudava o outro, vamos lá, e ele orava um pelo outro, sabe? Não existe uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e fica isolado na casa, não faz sentido, sabe? Essa ideia de ser igreja virtual, eu sigo o pastor tal, eu sigo fulano, isso me basta, isso é mentira do diabo, tá bom? É mentira do diabo, vou ser bem sincero, porque as pessoas que não estão dispostas a viver comunhão, a viver corpo de Cristo, eu sempre tenho falado isso, porque se Deus quisesse que você fosse igreja virtual, Ele tinha te feito virtual, mas Ele te fez de corpo, Ele fez de alma, de espírito. Você tem que abraçar, você tem que colocar a mão um sobre o outro, você tem que ouvir, sabe? Ele fez a gente para ser corpo, para ser pessoas, né? E é com os problemas. Eu fui ser igreja, teve esse problema, teve esse, é assim mesmo. É porque nós somos pessoas, mas o Espírito vai trabalhando no nosso coração, um vai perdoando o outro, e vai crescendo, e vai aprendendo a conviver. É assim que nós somos aperfeiçoados. E Deus vai derramando dons, né? Ministérios, e através de um eu sou abençoado, sabe? O que eu tenho para oferecer para essa igreja é uma pequena parte de um corpo. Cada um tem uma parte importante nesse corpo, e quanto mais a gente vive em comunhão, cada um vivendo o papel e o chamado que Deus deu, mais nós vamos experimentar a plenitude de Jesus. E é assim, vivendo, tendo comunhão, não é só no horário da célula, né? Não é só no horário do culto, que a gente nem se conhece direito, conversa superficial, é comunhão. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu quero ficar perto das pessoas, mas eu quero ter comunhão com as pessoas. Se você é uma pessoa que não quer ter muita comunhão, eu gosto mais de ficar na minha, pastor, eu sou mais caseiro, é porque não é cheio do Espírito. Eu tenho que te dizer isso. É o meu jeitinho? Não. Jesus te fez como um corpo. Então imagina assim, a mão falando assim: hoje eu não quero fazer parte desse corpo. Aí você vai ficar sem mão. Não, né? Cada um tem uma parte. E se tem uma parte que não está ali se movimentando, o corpo está perdendo, né? O pé fala assim: eu quero ir para trás, mas todo o corpo está indo para frente. Imagina como é que fica, né? Um quer para um lado, o resto quer ir para o outro, e não vive.
Sabe, o inimigo quer te colocar na caverna, sabe, a carne quer que você seja ali, só no seu mundinho, do seu jeitinho, sabe, no seu sistema, no seu esqueminha. O Espírito quer que você se envolva, que você cresça. Eu não me envolvo porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, sabe, e Deus quer que você vença os seus medos, que você rompe com as suas barreiras, sabe. Jesus era do povão. Mas você está no meio dos pecadores. Sim, eu vim para os pecadores, eu não vim para os sãos, eu vim para quem está doente. Jesus estava lá no meio do povo. Jesus, quem me tocou? Jesus, está todo mundo te tocando. E você pergunta quem tocou? Não, é que uma pessoa tocou diferente, saiu virtude de mim. Ele estava no meio do povo sendo tocado. Jesus, como é que o Senhor é? Quer vir? Vem na minha casa. Vem para a minha casa. Jesus chama as pessoas para a casa dele. É isso. É viver comunhão. Aí a pessoa fala assim, eu não gosto de me envolver muito, daí as pessoas vão me expor. Falei, se você não quer ter a sua vida exposta, você não pode ser nem amigo de Deus. Aí você vai ter que escolher, ou você quer ter a sua vida exposta, ou você quer ser a sua vida privada, ou ser amigo de Deus. Porque Deus expôs os amigos. Os maiores amigos de Deus têm a vida exposta na Bíblia para todo mundo ler. O que Davi fez de errado, o que Moisés fez de errado, eu quero expor. Qual que é o seu medo de ser exposto? Se tem exposição e vive em comunhão, então pessoas vão te ajudar a crescer, te amar mais. As pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Vamos viver, vamos aprender a lidar, vamos crescer, vamos melhorar. Pastor, mas a pessoa não está preparada para ouvir isso. Tudo bem, então ora aí, busca discernimento, mas viva a comunhão. Viva a comunhão, amém? Sabe, é se expor. As pessoas vão me conhecer. Eu não tenho que colocar uma máscara de religiosidade e mostrar que eu não sou aquilo que eu sou, porque isso é pesado. Deus chamou a gente para ser livre, né? Isso no mínimo vai ser um desafio para a gente crescer mais, né? Amém? Cara, eu creio que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo para que você viva em comunhão, né? Que você rompa as barreiras que te impedem de se relacionar. É saudável. Quanto mais relacionamentos de amigos você tiver, mais saudável você vai ser. Os estudiosos, né, cada vez mais eles comprovam que a Bíblia está certa. Mas os estudiosos, eles estão estudando o cérebro. Só de você pensar que você vai na casa de uma pessoa que você gosta, o teu corpo já começa a produzir substâncias, serotonina, sabe, que te fazem bem, só de pensar. Você nem está lá com ele, daí você está lá conversando, se descontraindo, sabe, mas os meus relacionamentos são tensos. Cara, Deus vai te libertar dessas coisas, mas você só vai ser livre se você se expor a relacionamentos, né? Porque daí tem um problema de relacionamento, coloca uma barreira, tem outro problema de relacionamento, coloca, de repente você está sozinho mesmo. Jesus te chamou para comunhão. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles viveram comunhão. Amém? Comunhão. Nós vamos ter vontade de perdoar. Cheio do Espírito Santo, nós vamos ter vontade de amar. Nós vamos ter vontade de ser suporte na vida do irmão, né? É isso. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a viver comunhão, né? Nós vamos aprender a falar coisas que edificam. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, lembra que eu falei que o bêbado dá para saber que ele é bêbado do jeito que ele fala? O cheio do Espírito dá para saber na coisa que ele fala, porque tudo que ele fala edifica. A Bíblia fala, seja da sua boca, saia coisas que edificam. Então quando ele falar com alguém, ele vai edificar. As palavras que ele vai liberar sobre uma pessoa é para encorajar, edificar, construir. Pastor, mas como? É o Espírito que vai fazer isso através de você. Ele vai gerar isso dentro de você. Ele vai construir essa sabedoria em você. Você vai levar, você vai fazer diferença. Porque o cheio do Espírito Santo, ele tem essas marcas. Quero que você leia, e eu já estou terminando. Quero que você leia Atos 4, versículo 31. Atos 4, versículo 31. O Bolão ganhando galardão, né, Bolão? Obrigado. Atos 4, 31 diz assim, ó. E tendo eles orado,
foi abalado o lugar que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4, eles foram cheios do Espírito Santo. O que isso significa? Resolva essa charada. Em Atos 2 eles foram cheios, em Atos 4 eles foram cheios. O que isso significa? Quem tem algum chute aí? Por que eles foram cheios? A única conclusão que eu chego, aí me corrija se eu estiver errado, é que em algum momento eles se esvaziaram, porque não tem como encher aquilo que já está cheio. Eles foram cheios em Atos 2, e depois eles foram cheios em Atos 4. Sabe, eu estou falando isso porque o nosso desafio, e eles começam a orar, eu quero que depois vocês leiam a oração que eles fizeram. É uma oração, ele está falando assim, talvez foi a perseguição que gerou preocupação, medo, e foi deixando eles um pouco mais vazios, mas eles oram e falam assim: Deus, eles estão nos perseguindo, mas continua nos dando força para pregar o seu reino, para curar enfermos. Essa é a oração que eles fazem, e eles são cheios do Espírito Santo. O meu entendimento é que quanto mais o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, mais nós somos cheios do Espírito. Amém? Eu estava até pensando sobre o encontro com Deus. O encontro com Deus, quem foi no encontro com Deus agora? Levanta a mão, tem um grupo aí que foi. O encontro com Deus, eu não sei se você percebeu, mas você chega lá e você vai só se esvaziando, sendo curado de ferida, tirando demônio, tirando tudo. Vai chegar no final e você ser cheio do Espírito. É assim, é intencional, é um processo. E muitas pessoas chegam lá e não conseguem ser cheios. Por quê? Porque não foram se esvaziando, não foram renunciando, não foram pedindo perdão, não foram colocando diante de Deus. Aí chega lá e quer ser cheio e não vai, porque não tem como encher aquilo que já está cheio. Para encher precisa estar vazio. Quanto mais vazio nós formos da carne, mais nós podemos ser cheios com o Espírito. Amém? Glória a Deus. Não seremos cheios do Espírito se não nos esvaziarmos das outras coisas, dos outros deuses, das outras paixões, dos outros amores. É o que nós cantamos, que o Senhor venha queimar os outros amores. E como é fácil nós nos apaixonarmos pelos amores deste mundo, não é verdade? Vamos orar? Convidar o ministério de louvor. São essas 4 marcas. O amor é a base da sua vida. Se movimenta pelo reino. Presta atenção aqui, gente. 4 marcas que eu compartilhei hoje. O amor é a base da sua vida. Se movimenta pelo reino de Deus. Vive como espiritual, vive o sobrenatural e vive em comunhão. 4 marcas. Essas marcas fazem parte das suas vidas. Você se vê como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Agora outra pergunta. Você quer ser uma casa cheia? O desejo de Deus para mim e para você. Hoje eu não vou contar. Quem já ouviu a história da viagem de navio? Como é que é? De cruzeiro. Quem já ouviu? Quem não ouviu a história do cruzeiro, levanta a mão. Levanta bem alto. A história do cruzeiro. De verdade. Não ouviram? Vou contar. Diz que o cara, mas eu vou contar ela resumida, para não passar muito. Diz que o cara tinha muito sonho de viajar por cruzeiro. Aí ele falou: vou trabalhar, me dedicar para conseguir viajar nesse cruzeiro. Conseguiu. Chegou lá no cruzeiro. Ele falou: como é que eu vou comer? Já sei, vou levar um monte de pão com mortadela. Gostoso, vai dar certo. Só que era muitos dias. Aí chegou lá, primeiro dia, pão com mortadela. Glória a Deus, aleluia. Curtiu, tal. Segundo dia, pão com mortadela. Glória a Deus, aleluia. No segundo, terceiro dia, o pão estava duro. Vamos lá, pão com mortadela.
Mortadela no quarto dia começou a ficar meio esbranquiçada, né? Tirou a mortadela, vamos pro pão. E foi. Chegou no último dia, chegou o dono do cruzeiro e falou assim: amigo, eu tô te procurando desde o primeiro dia, eu não tô te achando. Queria te perguntar, nossa comida não é boa? Nosso restaurante, tem tantos restaurantes que você podia escolher, não é bom para você? Ele falou: sabe o que é, amigo? Sabe? Tem que te falar. Eu comprei a entrada, só que eu não tinha dinheiro para comprar essas comidas. Aí o dono do navio lá falou: mas estava tudo incluso, amigo. Estava tudo incluso. Quando você pagou, estava tudo incluso, era tudo para você. E a aplicação que a gente sempre dá sobre essa história é o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim: filhos, sejam cheios do Espírito Santo. Filhos, sejam cheios do Espírito Santo. Está tudo incluso. Os frutos, os dons, está tudo incluso. E a pergunta que eu faço é: por que a gente recebendo tantas coisas do próprio Deus, a gente vive uma miséria de pão com mortadela todos os dias da nossa vida? Vive como carnais, envolvido nas preocupações dessa vida, criando problemas de relacionamentos, com dificuldade de perdoar. Jesus falou: eu tenho uma vida de descanso, eu tenho uma vida de abundância, eu tenho uma vida sobrenatural. Eu quero trabalhar o seu caráter, eu quero trabalhar o seu coração, eu quero colocar propósito dentro de você. Eu quero que você seja mesmo como um rio que flui até a vida eterna, que do seu interior flua rios de águas vivas. Mas por quê? Por que você está cometendo esses dois males? Me abandona o manancial das águas vivas e fica cavando cisterna rota, fica cada vez atrás de uma paixão, tentando satisfazer seu desejo, a sua necessidade, mas é rota, é furada, não vai ter água, não vai te suprir, não vai te realizar. Cisterna rota não traz realização. O que traz realização é o manancial. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o manancial está dentro de você. O manancial é uma pessoa. Só que muitas vezes você não tem dado espaço para ele. Você tem uma aliança de amor, ele mora dentro da sua casa, ele mora dentro de você. Só que você não se relaciona com ele. E por muitas vezes você entristece ele. Por muitas vezes você apaga ele. Sabe, se você hoje, depois dessa palavra, você fala assim: eu quero ser uma casa cheia. Eu quero ser uma casa cheia. Eu vou valorizar esse presente tão precioso que Jesus conquistou na cruz por mim. A partir de hoje, leia o livro Bom Dia Espírito Santo. Como é especial esse livro. Ele vai te ensinar que o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que te ama, que deseja ter intimidade contigo. Se você deseja ser uma casa cheia, você pode vir aqui na frente, você pode se colocar de pé, você pode se colocar de joelho. Nós já deixamos os tapetes aqui para ser bem convidativo. O altar, aqui é o altar, aqui é o lugar de aliança, é o lugar de reconciliação, é o lugar de compromisso, é o lugar de entrega. Sinaliza do jeito que você quiser para o Senhor. Fala assim: Deus, eu vou ser uma casa cheia do Espírito Santo. O Senhor vai encontrar em mim uma pessoa sedenta pela sua manifestação. Eu ainda tenho fome. Eu não quero mais matar a minha fome e a minha sede com outras coisas.
Conversa com o Senhor. É o teu tempo com Ele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Não é algo eu forçado. ainda tenho lenha. Talvez o que vai te levar a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é as renúncias, é a tua capacidade de se esvaziar. Fala, Espírito Santo, gera o querer e o realizar em mim. Me ajuda. Queimou todos os outros amores. Senhor, queimar todos os outros amores do nosso coração. Todos os outros Faz isso com a amores. gente. Queimou Nos ajuda a ser pessoas todos os outros comprometidas, amores. que matam a carne. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. 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 Nos tornamos responsáveis. Nos tornamos Ore isso. responsáveis. A chama não vai apagar. Foi Deus quem gerou o fogo. Nos tornamos Fogo lá no tabernáculo. responsáveis. Foi Deus quem gerou. A chama não Mas era o vai sacerdote apagar. que era responsável por colocar azeite. Nos tornamos É Deus quem gera o fogo. É Ele quem gera o fogo. Mas nós, como sacerdotes, somos responsáveis por colocar azeite todos os dias. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Essa é a sua oração. Essa é a sua oração. O bêbado, o embriagado, ele é dependente da bebida. Eu ainda tenho lenha. O cheio do Espírito é dependente do Espírito. Deus quer te fazer dependente do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Uma necessidade, um desejo tão profundo e verdadeiro dentro do seu coração. Eu ainda tenho fome. Bate a carne. Eu ainda tenho lenha. Não fique buscando outros amores. Pode vir. Deus está te chamando para um compromisso verdadeiro e sincero com o Espírito Santo. Eu ainda tenho fome. Ele não quer te ver mais Eu seco. ainda tenho lenha. Ele quer ver o óleo sobre a sua vida. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Faça uma obra poderosa em nós. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a manifestar, a colocar para fora aquilo que está dentro. Eu ainda tenho lenha. Eu clamo, Deus, por experiências verdadeiras e profundas com o Senhor. Momentos onde a gente vai no manancial e nós vamos beber da água viva.
nós vamos acordar, Pai, e já não vai ser mais religiosidade. Senhor Deus, não vai ser mais religiosidade, em nome de Jesus. Vai ser relacionamento com o autor da vida, com o Criador dos céus e da terra. Relacionamento verdadeiro. O Senhor nos criou para nos amar. O Senhor criou os céus e a terra, o jardim do Éden. O Senhor preparou cada detalhe nesse universo para nos amar e para ser amado por nós. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para que tivéssemos um relacionamento de amor profundo contigo. Esse era o grande anseio do seu coração, morar dentro de nós, que nós fôssemos a habitação do Senhor. Nos ajuda, Pai, a dar valor a isso. Nos ajuda a dar valor a isso. Eu oro, Pai, para que as experiências mais profundas e verdadeiras, ó Pai, seja no quarto secreto, seja em momentos em que ninguém está vendo, no momento da intimidade. Tua palavra fala que nós não sabemos nem orar como convém, mas que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que nós não conseguimos expressar, gemidos inexprimíveis. Gera isso em nós quando nós estivermos buscando, ó Pai. Nos ensina a orar, nos ensina a aclamar, nos ensina a interceder, nos ensina a viver como espiritual. Senhor Deus, a Tua palavra fala que o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito. Derrama amor no nosso coração, derrama. Senhor Deus, que todas as vezes que o Senhor estiver batendo na porta, nós possamos abrir, que nós possamos aceitar os desafios de dar um passo a mais, de ir um pouco mais profundo, que nós possamos renunciar os nossos medos e dar passos mais profundos nos rios. Venha, Senhor, gerar confiança nos corações. Venha gerar confiança, revelação de paternidade, revelação do seu amor, em nome de Jesus. Espírito Santo, a Tua palavra fala que é o Senhor que testifica com o nosso espírito que somos filhos. Venha testificar, Senhor Deus, no nosso espírito a nossa filiação. Venha nos falar, Senhor Deus, venha testificar no mais profundo do nosso espírito que somos filhos amados do Senhor. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Não apagueis o espírito. Nos tornamos É nós que temos essa responsabilidade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. O espírito está pronto. É a nossa responsabilidade. É a nossa decisão. A chama não vai apagar. Nos tornamos Desperta, Deus, aquela fome que acabou. a chama não Abana a brasa, Deus. Abana a brasa. Essa foi a palavra de Paulo para Timóteo. eu ainda tenho lenha. Reaviva o dom que há em ti. E um dos significados é abana a brasa que um dia queimou. Sopra, Espírito. Sopra naquela brasa que estava perdendo fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos por isso. A Bíblia fala que foi Deus quem gerou o fogo que estava no tabernáculo. Eu vou repetir isso. Foi Deus que gerou o fogo que estava no tabernáculo. Aleluia. Mas era o sacerdote que diariamente tinha que colocar azeite para que o fogo não apagasse. É a nossa responsabilidade. Nos tornamos responsáveis por isso em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém? Podem voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Quanto mais vazio da carne, mais cheio do Espírito. Quanto mais matar a carne, mais manifestação do Espírito na sua vida. Tem uma refeição maravilhosa, uma refeição espiritual preparada para nós todos os dias. Sabe, era muito profético o maná. Era muito profético o maná. Quando eles acordavam de manhãzinha, tinha o maná, o alimento de Deus, que eles precisavam ir buscar todas as manhãs. Só que chegou um momento que o maná já não era mais suficiente para eles. Eles rejeitaram o maná, o alimento do Senhor, por causa de outros valores, por outros desejos. Todas as manhãs tem maná para mim e para você, um alimento espiritual que vai matar a sua fome, que vai matar a tua sede, que vai te tornar um manancial, que vai te tornar, como é que eu posso dizer? Vai te transbordar, em nome de Jesus. Temos os avisos? Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bom? Vamos agora para as nossas programações. Boa noite, tudo bom? Vamos começar, né, Maicon, com um super convite, né? Dia 13, terça-feira de junho, vai ter um espetáculo do grupo Unici, aqui na nossa cidade, né, Maicon? É isso aí, eles estarão apresentando a peça O Peregrino. Essa companhia de teatro ela já esteve apresentando aqui outras peças, outros espetáculos, como O Jardim Inimigo. E o valor do ingresso, Wellington, é R$10, é um valor muito baixo para você ir lá assistir uma peça edificante, uma peça que vai falar muito com você. E lembrando que nós aqui de Dois Vizinhos, né, vai ser feriado, então tem tudo para você ir, né, vai ser numa terça-feira às 19 horas. Compre o seu ingresso com o pessoal da comunicação. Maiores dúvidas, pode conversar com eles também. Olá, eu sou o Ronaldo, líder do Ministério de Ensino aqui da nossa igreja, e hoje eu tenho um convite especial para você que fez o encontro com Deus. A partir da próxima semana, demos início à jornada. Quando você fez o teu encontro com Deus, você deu o primeiro passo na caminhada cristã, cujo alvo é passar a eternidade com Jesus. Então é uma longa caminhada que nós iremos percorrer. A jornada, nós iremos oferecer, nós iremos buscar, iremos nos aprofundar na palavra de Deus, buscar riquezas, preciosidades que há na palavra de Deus, para nós aplicarmos a nossa vida e vivermos uma vida abundante. Terá um ambiente onde pessoas buscam a Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus. Essas aulas acontecerão
nos domingos, às 8h30 da manhã. Então você homem, você mulher, que fez o encontro com Deus, é convidado a estar conosco. Você que fez o encontro há mais tempo, também é convidado. Fala com o seu líder de célula. Nós estamos na jornada. A Bíblia diz em Oséias 6,3: e conheçamos e continuamos a conhecer ao Senhor. Então, esse é o nosso convite, um convite muito especial para você estar conosco. A jornada está iniciando e você é o nosso convidado. Vamos nessa? E nesse domingo nós teremos uma aula super especial. O poder de ser filho amado de Deus. E nada mais, nada menos, quem nos dará essa aula será nossos pastores, Micael e Letícia. Vai ser incrível, tenho certeza. Então não perca, domingo às 8h30 da manhã. Amém. Glória a Deus. Passou no teste, Ronaldinho. Está contratado aí para o Ministério da Comunicação. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, gente. Vai ter também o chá das mulheres. E dia 1º vai começar a vender os convites, tá bom? Sempre a gente fala assim, ó, nunca o nosso propósito com essas programações é a arrecadação de dinheiro, tá bom? A gente só passa o valor que a gente está gastando com o evento. A maioria das vezes a igreja até investe para ajudar que o evento aconteça. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e que essa semente possa brotar e gerar frutos que permaneçam. Deus, eu consagro as nossas vidas diante do Senhor. Queremos declarar que nós te amamos. O Senhor é muito importante para nós e nós queremos viver isso no dia a dia. Eu clamo que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e conosco permaneça para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, na sua irmã.